escondido do povo. Propositadamente. Estava escondido do povo. E o que a chefe do Departamento de Saúde do governo Joe Biden foi à TV falar: vacina é 100% seguro. Quem toma vacina não prejudica o outro. Enquanto o órgão que ela chefiava dizia o contrário, que a pessoa, mesmo vacinada, ainda transmitia a doença. Como é que é isso? Você... escondido do povo. Propositadamente. Estava escondido do povo. E o que a chefe do Departamento de Saúde do governo Joe Biden foi à TV falar: vacina é 100% seguro. Quem toma vacina não prejudica o outro. Enquanto o órgão que ela chefiava dizia o contrário, que a pessoa, mesmo vacinada, ainda transmitia a doença. Como é que é isso? Você mesmo vacinado ainda transmitir? E também vou lembrar aqui da Isabela Vilas Boas, a questão de gerar uma doença autoimune, porque tem essa, as pessoas falam: você toma muito um remédio, você fica autoimune. Olha, a gente não pode generalizar. A gente sabe que pessoas que têm, mesmo que não seja com vacina, alguns vírus e tem uma predisposição individual, Epstein-Barr vírus pode causar um linfoma de Burkitt. Você tem se você estimula demais o seu sistema imunológico, existe o risco de desenvolver uma doença autoimune. Mas para quem não está assistindo, isso não é regra, são situações bastante raras. Agora, se você perguntar para mim se tem alguns estudos mostrando que a imunização aumentou as doenças autoimunes, sim. Existe causalidade? Ainda não, é uma associação estatística positiva para você falar em causalidade, assim como o câncer. Não existe causalidade, mas que explodiram o número de casos de câncer, explodimos. Temos que analisar todas as variáveis, inclusive o vírus da Covid e os próprios imunizantes. Então, quer dizer, mas é bem claro que fique que a gente não pode afirmar isso, a não ser que tenham estudos bem randomizados, que eles suprimem. Então não é causalidade, mas você tem que ficar atento. Miocardite, trombose e a Guillain-Barré, ela tem essa causalidade, mesmo que pequena, mas muito maior do que a afirmada. Ela partiu de um estudo com 304 milhões de pessoas. Então isso já é um campo científico. Sugere causalidade, mas por enquanto ainda é uma associação. Se você vê, por exemplo, na miocardite, é isso que eu ia explicar, o que causa a doença na Covid? É sempre uma resposta imunológica exagerada frente a uma substância, no caso o antígeno. No caso, a proteína spike. Então, o que acontece? Quando o jovem está, como ele falou, com os hormônios, o sistema imunológico é muito mais reativo. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Você pega um idoso, ele tem um monte daquele escravinho preto e não tem espinha. Você pega o adolescente, a reação imunológica frente às bactérias dos poros é tão intensa que desenvolve a acne. Por isso que pegava mais... a acne é a inflamação do cravo. Exatamente, tá. Que o idoso já não tem aquilo, fica aquela coisa... Por isso que agora, na minha adolescência, minha cara era uma areia mijada e agora é... Não, sorte você tem que fazer aquelas coisas da chinesa lá, que é passar o ferrinho aqui. Não, pois é. Sabe que eu gosto de assistir? A coisa que eu mais gosto de ver no YouTube é a chinesa espremendo cravo. Puxa, a minha filha também. A minha filha também. Uma paz e uma tranquilidade. Não, você vê limpando. É gostoso, deve na hora que aperta, sai uns minhocuçu. Nossa senhora, desculpa. Doutor Zeballos, eu gostaria de perguntar, daquelas pessoas que tomaram a vacina, né? Então, qual delas? Qual da Pfizer, por exemplo. Sim. Que foi a mais difundida, né? Sim. Existe uma possibilidade, eu vi dizer, aí eu gostaria de confirmar com o senhor que é a autoridade, de eliminar a proteína spike do corpo, por exemplo, praticando atividades aeróbicas de alta performance. Boa pergunta. Boa pergunta. Então, o que causa a Covid longa? Seja por conta do imunizante que você tomou, ou seja porque o vírus fica mais longo. O que a gente descobriu, isso foi uma tese nossa, inclusive, em 2023, eu não tinha nenhum Covid longo, eu comecei a ver um atrás do outro. Aí eu assisti uma live de um médico sul-africano, que é o Shankara, com o Philip Macmillan, que é do Reino Unido, que eu conheço, que na época da pandemia a gente trocava bastante conhecimento, mostrando que o vírus pode se replicar no intestino. Aí saiu a tese do reservatório intestinal, que inclusive eu dei uma entrevista nos Estados Unidos,
o Dr. Peter McCullough, um monte de gente assistiu, foi um sucesso, onde a gente tinha publicado um estudo onde eu mostrei que a gente conseguiu relatou 5 casos gravíssimos que não estavam resolvendo, tinham passado com vários reumatologistas, neurologistas, e a gente entendeu que podia ser uma persistência da proteína spike circulando, e a gente entendeu, quando eu vi que o vírus replicava no intestino, que fica um reservatório intestinal. Isso explicaria, porque quando você está o vírus replicando nas bactérias do intestino, o sistema imunológico não pega. Bom, o fato é que a gente criou uma estratégia, em comum acordo com o paciente, não malefício, que é harmonizar as bactérias do intestino, aumentando a bífidos, que é uma bactéria fundamental para a saúde do ser humano, que a Covid e a vacina eliminam, e acabamos tendo resultados incríveis. Porque agora que eu vou fazer analogia com vocês, se você tem um vazamento na parede, você vai, lixa a parede e pinta, 2 dias depois vai ter vazado de novo, vai juntar o bolor pretinho de novo. Você tem que fazer isso. Enquanto você não corrigir o vazamento, não resolve. Na minha ótica, o maior centro de reservatório intestinal que justifica esses sintomas, desde cansaço, fadiga, alteração de memória, reativação de doença autoimune, alteração, intolerância a alimentos que não tinha antes, é o reservatório no intestino. Então, isso na nossa ótica, a gente vê isso. Então, agora, para eliminar, é bem descrito que a proteína spike é eliminada no leite e nas glândulas de transpiração, que causa a sudorese. E aí o que acontece? Quando você transpira, você elimina spike se você estiver circulando. Por que eu falo spike? O que é spike para quem está nos assistindo? É aquela espícula do vírus que é a toxina que gera todos os sintomas. Por isso que tem algumas pessoas, mesmo que alguns colegas não reconheçam, chama spikeopatia. Eu no meu estudo, eu botei, que foi retratado por questões ideológicas, eu botei post-spike syndrome, síndrome pós-spike. Uma solução simples levando a resultados fabulosos. E então, o que acontece? Basta corrigir a fonte. E outra coisa, nunca foi tão importante ter uma vida saudável, fazer atividade física, na transpiração. A sauna ajuda a eliminar? Ajuda, mas você quer resolver o problema. Para resolver o problema, você tem que ir na fonte. Eu até fiz um curso para ajudar, porque nem todo mundo tem acesso à minha consulta, que chama-se o curso da síndrome pós-spike, que até hoje a gente sempre, o pessoal se interessa, elogia, onde eu explico como eu cheguei na minha estratégia. Eu não posso dar prescrição porque o tratamento é individual, mas as pessoas que fazem esse curso entendem a importância de ter uma harmonização. Tem lá a dieta que a doutora Dani Campi escreveu, tem uma aula da maior especialista em microbiota, na minha opinião, que chama Denise Carvalho, e tem lá como eu cheguei nos medicamentos. Se você mostrar essas aulas para o seu médico vai conseguir te tratar com segurança, porque é um tratamento de baixíssimo malefício, é praticamente zero. Então, respondendo a tua pergunta, temos tido resultados sim, e é possível ajudar essas pessoas que estão com sintomas, quando você entende que é um reservatório intestinal, que é uma tese nossa, pouco médico sabe disso. Saiu agora em abril um estudo da minha colega Sabine Reisen, levantando a hipótese do reservatório intestinal do Covid na Covid longa. Então, a gente acabou entendendo. E os caras que inventaram isso foram maquiavélicos, porque eles conseguem tirar uma bactéria fundamental que é a bífidos, e as pessoas vão ficando com doenças e não dá nem para acusar que foram eles, porque mas aí não contavam que a gente podia ter essa tese de entender o mecanismo do reservatório intestinal. Muito bem. De ler todo o material que foi produzido lá na América, o vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.